Levanto mais um pouquinho perto. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor me deu essa noite é uma palavra de alerta para as nossas vidas, né? O Senhor vai tocar a trombeta aqui para nos alertarmos, porque nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. A qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, nós vamos ouvir o som daquela trombeta nos chamando e nós vamos nos encontrar com um noivo. Amém, igreja? Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa palavra é falsos profetas. Falsos profetas. Todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e que abrimos a nossa boca para pegarmos essa palavra, nós somos profetas. Eu sou uma profetisa, o irmão Zé Carlos é um profeta, a irmã Laís é uma profetisa, o Jonatas é um profeta, o pastor Alex é um profeta. Nós temos a incumbência de trazer a voz de Deus aqui para a terra. Mas infelizmente nós somos humanos. Nós somos humanos. E muitas das vezes nós nos deixamos que entre em nós aquilo que não agrada a Deus. E para aquilo que Deus queria nos usar, para sermos profetas do Senhor, nós passamos a ser falsos profetas. Os falsos profetas existem, estão aqui no nosso meio. E o Senhor quer nos advertir para que a gente não seja enganado com esses falsos profetas. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 7. O irmão Zeca leu lá no Mateus 6. Eu vou lá para Mateus 7. Foi, Jó, vizinho, hein? O Senhor está falando desse lugar. Amém. Mateus capítulo 7, de 15 a 23. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, essa é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei no teu nome, e em teu nome eu expulsei demônios, e em teu nome fiz muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei aos homens insensatos, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa
casa caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, conduzindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Bom, esse texto vai falar, ele vai começar dizendo: acautelai-vos, tomai cuidado, fiquem alerta com os falsos profetas. Então é um texto de advertência que o Senhor começou a dizer para nós termos muita cautela. Tudo que ouvirmos, irmãos, tudo que ouvirmos, nós temos que examinar. Se ouvirmos profecias, nós temos que examinar as profecias. Ouvindo a palavra de Deus, nós temos que examinar a palavra do Senhor. Muitos hoje em dia vão para a casa do Senhor, passam a semana toda sem pegar neste livro, sem dobrar o seu joelho, sentam lá e só querem ouvir o que o profeta vai falar. Não sabem nem examinar se está certo, se é isso que a Bíblia diz ou não, porque não buscam ao Senhor, não querem buscar ao Senhor, são servos preguiçosos. E Deus, Ele abomina a preguiça. Ele manda ter o preguiçoso, vai aprender com a formiga, porque ela trabalha. No inverno ela está trabalhando, ela está guardando. No verão ela está trabalhando, guardando seu alimento, para no inverno ela está abastecida. Ela não esmorece. Então o Senhor nos dá o exemplo da formiga e fala: vai aprender com a formiga. Guarda nos dias bons. Guarda nos dias bons. O que o Senhor está querendo dizer? Guarda a minha palavra nos dias bons, porque os dias maus vão chegar. A gente orou aqui pelas nações não alcançadas, que não têm a palavra do Senhor. Nós aqui somos uma nação livre. Nós podemos ter quantas Bíblias quisermos dentro da nossa casa. Podemos ter uma prateleira cheia de Bíblias de estudo, né? Cada uma versão. Nós podemos distribuir Bíblias, mas vai chegar tempo que nós não vamos poder. Não vamos ter acesso a esse livro aqui. E só um parênteses, eu sei que a tecnologia é maravilhosa. Eu amo, é muito bom a gente ter um aparelho ligado ao mundo. Você pode estudar por esse aparelho através da internet. Mas tem irmãos que esqueceram o livro para ficar só com o aparelho. Esse livro, ele para muitos é antiquado. Irmãos, vai chegar um tempo que a internet vai ser toda controlada. Você não vai poder ter aplicativo de Bíblia aí dentro, não vai não. Se você não tiver a tua Bíblia, o teu livrinho ali dentro da tua cabeceira, dentro da tua casa, na tua intimidade, tu não vai ter a Bíblia para ler. E vai chegar tempos piores, que se você não tiver na tua mente, no teu coração, você vai morrer, porque não vai ter livro, nem internet, nem nada. Vamos nos acautelar, vamos vigiar, vamos nos preocupar com os dias maus e vamos seguir o exemplo da formiguinha. Nesse texto, Jesus, ele começa a nos falar dos falsos profetas, mas depois ele vai falar sobre as árvores, que há árvores boas e que há árvores más. As árvores boas, elas produzem bons frutos, e as árvores más, elas produzem frutos ruins. Como pode de uma árvore boa, de um espinheiro, nascer um figo? Como pode de uma árvore venenosa nascer uma manga deliciosa? Não tem como, não tem como. Então ele fala, ele sai dos falsos profetas e entra nas árvores, porque árvore na palavra de Deus representa nós. O que é uma árvore? Uma árvore é um tipo de vegetal que ele tem uma parte bem resistente chamada de caule.
E essa parte resistente, ela é sustentada por raízes. Por isso nós somos chamados de árvores. Porque nós somos o caule e as nossas raízes estão em Jesus. Nós não somos nada soltos, mas nós estamos fixos. E outra coisa, as raízes alimentam a vegetação. As raízes alimentam as árvores. E nós somos alimentados pela nossa raiz, que é Jesus. Por isso nós somos comparados como árvores. Por isso Jesus logo entra com árvores boas, árvores más. Ele está falando comigo, com você. Qual é a árvore que você quer ser? Você quer ser uma árvore que produz frutos gostosos, frutos saudáveis, frutos bons? Ou você quer ser uma árvore que produz frutos que ficam podres, que não dá para comer, que não tem como comer? Olha, essa árvore, quando ela chega a esse ponto de dar frutos podres, ela não serve mais para nada. Algo aconteceu com essa árvore que acabou a vitalidade dela. Ela só produz algo que não é comestível. Para que ela serve? Então, se ela não pode mais dar frutos, e diz a palavra que ela é arrancada, ela é cortada e lançada no fogo. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Tem Jesus lá em Mateus, Marcos capítulo 8. Ele vai narrar, vai ser contada a história de um cego. Esse cego era o cego de Betsaida. E diz a palavra de Deus que o povo trouxe esse cego até Jesus e falou: Jesus, cura esse cego. Porque sabiam que Jesus estava fazendo. Marcos capítulo 8. Lá para o versículo, acho que 22. 22. Marcos 8, 22. O cego de Betsaida. Porque o povo trouxe até Jesus na esperança de ver mais um milagre. Porque Jesus estava operando milagre para todos os cantos. E diz a palavra de Deus que quando Jesus se aproximou desse cego, viu que ele era cego, Jesus não o curou imediatamente. Jesus pega ele pela mão, eles estão numa aldeia, e sai com ele da aldeia. O porquê que Jesus tirou esse cego daquela aldeia e trouxe para fora da aldeia? Porque Betsaida era um lugar onde havia muita incredulidade. Lá em Mateus capítulo 11 vai falar sobre Betsaida. Vai falar assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivesse feito milagres como foi feito em ti, muitos em Tiro e Sidom teriam se convertido. Mas pela incredulidade de vocês, eu digo que vai ter menos rigor em Tiro e Sidom, porque há muito não foi dado a ele, mas a vocês foi. Então, Betsaida era um lugar onde as pessoas tinham um coração duro, um coração que viam, mas não criam, não acreditavam nos milagres de Jesus. Tinha raízes de incredulidade. Por isso, aonde há incredulidade, o milagre não é operado. Se você não crer, se você não tiver o coração aberto, se você deixar a raiz de incredulidade entrar no teu coração, o milagre não pode ser feito, o milagre não pode ser operado. Para o milagre acontecer, a incredulidade tem que sair. Então Jesus tira aquele cego do meio daquelas pessoas incrédulas que deviam estar ali. Será que ele vai operar? Será que ele vai fazer? Jesus tira aquele cego e vai para fora. E lá fora, Jesus unge as vistas desse cego. Pega o pó da terra com o seu cuspe, faz uma lama, coloca nos olhos do cego e diz: ser curado. E Jesus pergunta: o que vês? E ele abre os olhos. Ele devia abrir e fechar os olhos, começar a enxergar aquilo que ele nunca enxergou.
talvez fosse a luz do dia, mas ele talvez olhasse para aquela aldeia que ficou longe dele. Ele olha para ali e ele diz assim: mestre, eu vejo árvores andando, eu vejo as pessoas como elas fossem árvores. E Jesus tinha visto que o milagre não tinha sido perfeito. Jesus chega ali e novamente ora. E aí pergunta: e agora o que você vê? Não, agora eu vejo pessoas, agora tá. O porquê que Jesus permitiu que aquele milagre acontecesse em duas etapas e não em uma só, como todo milagre que Jesus fez? Porque Jesus queria que aquele homem olhasse para o povo no qual ele estava metido. Era um povo cheio de incredulidade. Como, pastora Érica, não está escrito isso no texto? Pois eu te digo, quando aquele cego olha para aquelas pessoas e não vê pessoas, ele vê árvores andando. Os irmãos já viram alguma árvore andando na vida? Eu nunca vi uma árvore andando, a não ser em desenho animado, na ficção, não na realidade. Árvores não andam, árvores elas são presas às suas raízes, elas não podem sair andando. Isso Jesus queria mostrar para ele, que ele estava cego, porque ele estava no meio de um povo preso à incredulidade. Aquele povo não tinha raízes, não podia ter fé. Por isso aquele povo não era preso a nada, porque não tinha fé. Eles eram soltos, eles eram como árvores sem raízes, que andavam para um lado, para o outro, não era fixo em nada. E Jesus mostra aquilo para o próprio cego que está sendo curado. Talvez a enfermidade dele, daquela visão, tenha sido acometida naquele homem, porque ele foi contaminado pela incredulidade. E sabe o que Jesus falou para ele? Agora você não vai voltar para aquela aldeia, você vai voltar para a tua casa. Volta para a tua casa, não volta para aquele meio, porque se você voltar para aquele meio, você vai ser contaminado, você vai receber novamente uma seta da incredulidade, e talvez você nem mais acredite no que aconteceu com você agora. Aquele povo vai te contaminar e você vai perder a sua fé. Não se dirija para aquela aldeia, vá para a sua casa. Há lugares que o Senhor fala, manda a gente ir, mas há lugares que o Senhor fala, não vá ali, não vá. Irmãos, Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe todas as nossas limitações. Não queira mostrar para Deus que você se conhece melhor do que Ele. Ele te conhece, Ele está falando, não vá ali, não vá para ali. É porque Ele sabe as tuas limitações. Você vai ser atingido por uma seta de incredulidade. E Deus ali Jesus dá esse exemplo da árvore. E como se Ele estivesse falando para nós, não queira ser uma árvore sem raiz. Não queira ser uma árvore sem raiz. A árvore sem raiz é aquela que anda de um lado para o outro e não tem governo nenhum. O nosso governo está no Senhor Jesus. As nossas raízes estão no Senhor Jesus. Aí mais abaixo ele fala sobre a casa. Ele dá o exemplo da casa na areia, da casa na rocha. A casa, quando ela é firmada na rocha, ela é feita da pedra. Pode vir o vento que for, pode vir a chuva que for, mas ela não cai. Mas a casa que é feita na areia fofa, qualquer coisinha, qualquer sopro pode jogar aquela casa no chão. Aonde está firmada a tua casa? A tua casa é teu coração. O teu coração, ele está fundamentado em ideias de pessoas, em ideias de líderes espirituais. O teu coração está fundamentado na ciência. O teu coração está fundamentado em ideologias. Aonde o teu coração está fundamentado? Ele tem que estar fundamentado na rocha que é Jesus. Ele tem que estar fundamentado na palavra de Deus.
Irmãos, quando ele fala mais aqui, eu amo essa parte desse texto porque a gente aprende muito. Quando ele fala sobre a árvore que não der bons frutos, ela vai ser cortada, ela vai ser queimada e ela vai ser cortada e lançada no fogo. Está falando sobre os últimos dias, está falando sobre o julgamento final. Irmãos, está falando sobre o destino de todos que não querem dar frutos. Nós temos que dar frutos. Deixa eu te dizer uma coisa. O dom Deus nos dá. É presente de Deus. É dádiva. Deus dá dons. Distribui dons. Pede a Deus e Ele te dá. Agora os frutos é você que dá para Deus. Deus não vai te dar frutos, mas é você que tem que dar frutos para Ele. Se a tua árvore não está dando fruto, ela está doente, ela está com algum problema, e nós temos que ver esse problema e tratarmos para que a nossa árvore seja curada e a gente comece a florescer, comece a dar frutos. E a Bíblia diz dos frutos bons e os frutos maus. Além de termos que dar frutos, tem que ser frutos bons. E quando a gente lê Jesus pedindo a figueira um figo, que ele está com os discípulos e ele está com fome, e ele olha para aquela figueira, mas não tem um figo. Não tem um figo. Aí o que ele faz? Se não tem fruto para alimentar o Salvador, ele joga uma sentença para aquela figueira. E aquela figueira, naquele mesmo instante, ela ali morre. E isso que vai acontecer conosco se não dermos frutos. Ai, mas Deus é um Deus tão mau. Como é que Ele faz isso? Como é que Ele dá uma sentença dessa para quem não quer dar frutos? É porque você não conhece o tipo de fruto que Ele quer. Você não conhece o tipo de fruto que nosso Pai gosta. Você não conhece o tipo de fruto que nosso Senhor gosta. E eu te convido para abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 5. Jonatas, pode abrir aí. Gálatas. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 14. São os frutos do Espírito. Eu vou te mostrar os frutos que o Mestre gosta. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Pois toda a lei resume num só mandamento. Amarás e... Obras... É o 16. Gálatas 5, 16. Portanto vos pode depois colocar 16, 17. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um do outro, de modo que não conseguem fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Agora nós vamos ver as obras da carne que o Senhor não gosta. Esses são os frutos maus. Esses são os frutos ruins que o Senhor abomina. Não dê esse tipo de fruto para o Senhor Jesus, porque Ele vai rejeitar. Esses frutos são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, quanto às quais vos advirto, como vos já preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Esses são os frutos maus que o Senhor rejeita. Que se você der esse fruto, Ele arranca a árvore, corta e joga no fogo. Esse é um fruto podre. A tua árvore está doente se
você tem algum desses sintomas, desses tipos de frutos, se autoexamine. Veja se você, quando a gente fala, tem certas palavras ali que a gente logo, eu não dou esse tipo de fruto. Não, imagina se eu vou dar esse tipo de fruto. Mas quando você olha o egoísmo, e quando você tem algo dentro da tua casa que você não quer compartilhar, que você não quer dar, isso é o quê? Isso são os frutos podres. E o ciúme? Quando você tem ciúme, um ciúme doentio, parece que isso não é um fruto podre. Porque isso, se a gente fosse autoexaminar, a gente vai achar ciúme no nosso dia a dia. A gente vai achar egoísmo no nosso dia a dia. Você pode não achar orgias, perversão sexual, a idolatria a gente pode achar na nossa vida. O irmão Zeca falou sobre o dinheiro. Quantas das vezes o dinheiro não tem sido nosso ídolo? Quantas das vezes nós não adoramos o dinheiro? Eu não posso viver sem você, dinheiro. Você é tudo para mim. Você que me dá meu conforto, você que me dá minha saúde, você que me dá meu carro novo. É você, dinheiro. Você está adorando idolatria, sem ter uma imagem dentro da tua casa. Mas você está dando frutos ruins. Muitos dizem assim, eu não tenho pecado, eu estou na igreja todos os dias, oro de joelho, estou lá na consagração, estou à noite nos cultos, estou fazendo trabalho de evangelismo, estou fazendo ação social. Que pecado eu poderia ter? Você não poderia estar pecando no egoísmo? Você não poderia estar pecando no ciúme, na inveja, na rebeldia, quando tiramos o governo de Deus? A gente não pergunta a Deus se a gente pode fazer, a gente vai e faz. Rebeldia, transgressão, frutos maus. Jonatas, continua a sequência aí que vamos chegar aos frutos que o mestre gosta. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-vos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Aleluia. Irmãos, eu desafio os irmãos estudarem e decorarem os frutos do Espírito, para você ver se você está frutificando. Todo dia você tem o fruto do amor na tua árvore. Todo dia você tem o fruto da obediência na tua árvore. Todo dia você tem o fruto da bondade, da longanimidade. Todo dia você tem o fruto da mansidão. Você é manso. Todo dia você tem o domínio próprio ali. Olha, a Bíblia diz que um homem sem o domínio próprio é como uma cidade sem muros. Imagina uma cidade que não tem muro. O inimigo entra a qualquer momento. Se nós não tivermos o controle sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso interior, a gente é como uma cidade sem muro. O inimigo pode entrar a qualquer hora e nos destruir. E eu vou te falar, agora voltando para a palavra, acautelai-vos dos falsos profetas. Nós já vimos que para ser um bom profeta, viu, Jonathan, tem que ter os frutos do Espírito, porque os frutos vão nos fazer conhecido. Muitas das vezes nós queremos dom. Eu quero o dom da palavra, eu quero o dom de visão, eu quero o dom de revelação. Os dons nos fazem reconhecido pelos homens. Já reparou? Eu vou lá naquela irmã, porque ela ora, ela tem uma visão, ela entrega uma palavra, ela é profeta. Eu quero receber aquele irmão aqui em casa, porque quando ele ora, o enfermo é curado. Os dons trazem reconhecimento para o homem. Agora, os frutos nos fazem conhecidos
bondade, praticando o amor ao próximo, praticando a mansidão, praticando o domínio próprio. Ele diz: esse é meu filho, esse é meu servo, esse é meu amado, esse é meu escolhido, é Ele. Nos fazem reconhecidos no Pai. Os frutos, irmãos, os dons são ótimos para a obra do Senhor, mas os frutos são melhores, porque os frutos nos tornam conhecidos do Pai. E se você quer ser um bom profeta, se você não quer ser um falso profeta, procure frutificar e dar os frutos bons. Dar os frutos bons. E para isso, todos nós aqui que somos profetas, nós temos que aprender uma palavrinha. Nós temos que aprender a palavrinha renúncia. Para ser um bom profeta, para frutificar, nós temos que aprender a renunciar. Renunciar. E nós temos que renunciar nas nossas vidas. A primeira coisa que nós temos que renunciar, o nosso eu. Renuncia o teu eu. Renuncia as tuas vontades. Renuncia o egoísmo, o egocentrismo. Vai renunciando agora, em nome do Senhor Jesus. Vai colocando esse autogoverno fora da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vai renunciando o orgulho, a prepotência, a soberba. Vai mandando embora agora da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, põe fora da tua vida. Tira isso da tua árvore, que isso vai matar a tua árvore. Como nós vimos semana passada, eu falei sobre o rei Uzias aqui. Quem lembra do rei Uzias? O rei Uzias foi um homem bom. Ele começou a reinar com 16 anos. E o rei Uzias tinha uma inteireza no coração. E o rei Uzias queria ficar perto do sacerdote, porque o sacerdote Zacarias tinha a visão de Deus. E ele queria estar perto de alguém que tivesse a visão de Deus. E com isso, ele tinha uma bondade. Ele queria proteger o povo dele. Ele queria proteger ele, mas queria proteger o povo. E Deus dá uma sabedoria ao rei Uzias, que ele começa a fortificar o seu exército, criar armamentos de guerra, engenharia de guerra. E o reino do rei Uzias foi crescendo, foi prosperando. Ele foi sendo conhecido por todos os feitos durante o reino dele. E aí, o que ele deixou entrar no coração dele? Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Vai falar sobre o rei Uzias. Lá no meio, acho que é o 19, lá para o meio vai falar sobre a queda do rei Uzias. Ele deixou entrar no coração dele uma raiz de prepotência, de orgulho, de autogoverno, de domínio, de governo, de autogoverno. Ele deixou isso entrar no coração dele, de maneira que trouxe uma contaminação. E ele se achava o tal: eu posso fazer todas as coisas, eu sou bastante conhecido, todos me conhecem aqui no meu reino, todos os reinos de fora sabem dos meus feitos. E que ele se achou no direito de fazer algo que Deus não tinha permitido a ele fazer, porque ele não tinha a função de sacerdote. Ele foi tentar oferecer incensos ao Senhor. Ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era rei. Mas a prepotência entrou tanto dentro dele que ele se achou capaz de dirigir ali uma adoração ao Senhor e oferecer os incensos ao Senhor. E naquele mesmo momento ali, ele é atacado por uma lepra. E ele teve que sair, largar o seu reino e passar o resto da sua vida numa casinha, sozinho, longe de todo mundo. Porque deixou, o orgulho tomou conta dele, o poderio tomou conta dele, a soberba tomou conta dele. Renuncia isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não deixa nenhuma pontinha dessas coisas entrarem no teu coração. Guarda o teu coração desse mal.
E a gente também vê outra coisa que a gente tem que renunciar na nossa vida: as paixões. Paixões nós temos que renunciar. Paixões é uma coisa rápida e avassaladora que destrói. Paixão não é amor, não é. Paixão é da carne, e pode destruir uma vida. E não existe só paixão de um homem por uma mulher por um homem. Existem vários tipos de paixões. E um exemplo que eu te dou é do rei Acabe, que se apaixonou por Jezabel e trouxe aquela mulher para dentro do seu reino. E ela ali trouxe todo o mal que continha dentro dela e contaminou todo Israel. Todos conhecem a história de Jezabel, os feitos dela em Israel, os feitos maléficos dela em Israel. Todos os profetas que ela mandou matar. A vinha de Nabote, ela mandou matar Nabote por causa da vinha dele. Mas por quê? Acabe não tinha o domínio próprio. Ele deixou ser seduzido por aquela mulher. Ele deixou que a paixão tomasse conta dele. Você tem vivido isso? Você tem permitido que a paixão entrasse dentro de você? Muitas das vezes é paixão por um time de futebol, é paixão por uma faculdade, é paixão por um estudo específico, é uma paixão, algo que é muito forte, mas é pouco duradouro. E se você não tomar cuidado, te destrói. O Senhor está falando nessa noite. Se você tem algo pelo qual você se apaixonou, renuncia em nome de Jesus. Renuncia em nome de Jesus. E a outra renúncia que nós precisamos tirar da nossa vida, os nossos sonhos. Mas pastora, sonho? O que tem sonhar? O que tem eu sonhar sobre o meu futuro? O que tem? Não tem problema. Não tem problema sonhar. O que você tem que ter cuidado é que os teus sonhos têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Os teus sonhos têm que estar de acordo com o propósito de Deus para a tua vida. Porque muitas das vezes, quem está te dando esse sonho não é Deus. É o teu inimigo que quer te tirar do caminho de Deus. E ele coloca um sonho dentro de você. E você vive em função desse sonho. Você só consegue olhar para esse sonho. E você se desfoca totalmente do Senhor Jesus. Cuidado. Esse sonho pode te levar para uma destruição. E às vezes são sonhos normais. E eu te dou um exemplo disso na Bíblia. O profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi chamado jovem para a obra do Senhor. Nós temos um jovem aqui, o Jonatas. Se eu for perguntar ao Jonatas qual é o sonho que ele tem, ele vai estar seguindo a carreira estudantil, profissional. Ele vai pensar no casamento, na esposa, nos filhos, né? É o sonho, é o futuro, é normal, é natural. Isso não é pecado. Mas Deus tinha uma chamada especial para Jeremias. E Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, você é meu. Jeremias podia falar assim: como, Senhor? Eu sou seu, sim, eu sou seu, mas eu tenho os meus sonhos, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que ter um bom emprego. Você não entendeu, Jeremias. Você é meu. Eu te chamei para a minha obra. E na minha obra você não vai poder casar. Na minha obra você não vai ter filhos. Na minha obra você não vai ter trabalho. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender o meu chamado para a tua vida? Não bate com os teus sonhos. Mas é o que eu tenho para você. Você aceita? Porque Deus não obriga ninguém. Deus, ele avisa, ele prepara, ele capacita, ele quer o teu sim. Dá o teu sim, Senhor Jesus. Talvez Jeremias nem tivesse noção do que ele ia viver, do que era ser escolhido por Deus para ser um profeta. Ele não tinha noção, ou às vezes ele tinha, porque viu os outros profetas. Mas uma coisa eu sei, ele disse sim para Deus. Sim, Senhor, eu quero.
Sim, Senhor, eu te aceito. Sonhos. Você me entende quando eu digo sobre o pecado do autogoverno? É um pecado que nos pega se a gente permitir todos os dias. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não governar a nossa vida, para a gente sempre colocar os limites. Epa, até aqui eu vou, mas daqui para diante está em função do propósito de Deus sobre a minha vida. Deus, eu posso passar daqui para lá, é a tua vontade, tu me permite, tu me dá a direção, tu me dá o teu sim, tu me dá o teu aval. Isso é um preparo para dar bons frutos e ser um excelente profeta do Senhor. Um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus. Renúncia. Irmãos, renunciar o seu próprio eu. Renunciar às suas vontades. Renunciar às suas paixões. Renunciar aos seus sonhos. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Talvez vão falar para mim, mas pastora, você já viveu a metade da sua vida, e eu que estou começando agora. Eu não sei o que o Senhor está te pedindo, eu não sei o que o Senhor tem para você, eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a tua vida, mas uma coisa eu sei: se Ele tem te chamado para você ser um profeta dele, Ele vai te sinalizar, Ele vai segurar na tua mão, Ele vai dar forças, Ele vai te ensinar, Ele vai cuidar de você, de maneira que você comece a ver a tua árvore produzir flores, de maneira que tu comece a ver a tua árvore produzir frutos. E é isso que Deus quer com cada um de nós. Até comigo, que já tenho uma estrada, eu tenho que apresentar meu cesto para o Senhor Jesus, cheios de frutos. E não podem ser frutos maus. E eu quero encerrar essa palavra aqui. Jonatas, abre para mim, lá no João 15:16. João 15:16. E nós estaremos encerrando essa palavra. Não, vamos ler todos juntos? Não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Mantenha esse versículo, Jonatas, não tira não. Quem te chamou não foi teu pai, quem te chamou não foi tua mãe, quem te chamou não foi o pastor, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi o Senhor. E Ele te chamou para você dar frutos. Ele te chamou para você dar o fruto do amor. Comece, peça ao Senhor: Senhor, que eu possa alimentar a minha árvore, que eu possa hidratar a minha árvore, para que eu possa dar o fruto do amor, e seja um fruto bem bonito, bem gostoso, que eu possa oferecer a Ti uma cesta de fruto de amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A cruz, aquelas duas madeiras, a madeira vertical é o teu relacionamento com Deus, a madeira horizontal é o teu relacionamento com o próximo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu, o próprio Salvador, te amei, dando a minha vida. O bom profeta, o profeta bom, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que dar a vida pelas ovelhas, assim como Jesus fez. Ela tem que dar a vida pela obra do Senhor, porque nós teremos que dar contas a Ele. Se você tem do teu lado, dentro da igreja, uma pessoa que está dando frutos ruins, é a tua responsabilidade. Ela está dando frutos ruins porque você não está cuidando dela. Você jogou a semente e abandonou. Você não foi lá jogar, irrigar, colocar uma vitamina para que aquela árvore crescesse forte e desse frutos bons. Até nisso o Senhor vai pedir conta de nós.
Não joga a responsabilidade para o pastor, não. A responsabilidade é minha e tua. Você quem está do teu lado, teu próximo é quem está do teu lado. Você pensa que já fez muito levando ele para a igreja? E quem é que vai cuidar dele ali? Quem é que vai sentar do lado dele? Quem é que vai na casa dele estudar a Bíblia com ele, orar com ele? Amanhã ou depois ele está crescido como uma árvore, mas dando frutos ruins. E vou te dizer uma coisa, a última parábola que Jesus deixou para nós. Havia um homem, ele tinha boas sementes, e ele joga a semente na terra, e manda que os seus agricultores cuidem daquela semeadura. Só que a noite chega, todos vão dormir, e aí chega o ladrão, aí chega o inimigo, e vai lá no meio daquela semeadura, com sementes boas, com sementes saudáveis, ele joga uma semente chamada joio. O joio é uma erva daninha, que ela cresce igualzinho a semente de trigo. Só que você só vai conseguir ver a diferença quando estão dando os frutos, estão dando aquelas espigas. Aí que você consegue ver a diferença do trigo e do joio, a coloração, o tipo de semente é diferente. Mas enquanto são pequenininhos, você não tem como diferenciar. E essa parábola quer dizer, esse Senhor da terra é o próprio Deus. É o próprio Deus. A semente é a palavra. A terra são os corações que estão ouvindo. Os agricultores somos nós que estamos cuidando da agricultura do Pai. E o ladrão, o inimigo que joga o joio ali para crescer junto com o trigo, é o próprio Satanás. E Jesus fala assim, e os agricultores chegam, e agora? Está crescendo o joio com o trigo, o que nós vamos fazer? Vamos arrancar o joio? Jesus, não pode. Se você tentar arrancar o joio aí, você vai arrancar o trigo, e você não pode matar o meu trigo. Você não pode. Você vai ter que ter paciência, esperar crescer, arrancar depois que estiver grande e queimar o joio. Paciência. No nosso meio, o que isso quer dizer para mim e para você? Que no nosso meio, no meio da igreja, no meio dos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, no meio do trigo vai ter joio. Vai ter aquele irmãozinho que vai tentar de tudo atrapalhar a obra do Senhor. Mas você tem que ter paciência com ele. Paciência, paciência. Porque só quem pode arrancar o joio do meio do trigo é o Senhor da lavoura. Só o Senhor Jesus. E Ele vai fazer isso no dia do grande julgamento. Ele vai pegar todo aquele joio e vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Mas Senhor, olha o joio falando: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu orei, pessoas foram curadas, eu falava em línguas estranhas, eu expulsava demônios. E o Senhor da seara vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito. Eu não conheço essas obras, eu não conheço esses frutos. Esses frutos eram podres. Eu tirei da minha presença e tiro agora a tua vida. Os falsos profetas sempre existirão, porque eles são os joios. Mas que eu e você, através dessa palavra dessa noite, possamos nos encher de um fortalecimento e procurarmos cada vez mais nos limparmos no Senhor Jesus, crescermos no Senhor Jesus, frutificarmos com frutos do amor, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, para oferecermos nossa cesta de frutos para o Senhor Jesus. Que nós possamos nos fortalecer com essa palavra, sairmos daqui a semana toda: Senhor, eu quero frutos, eu quero dom, mas o que eu quero mais é te dar os frutos. Se preocupe com os frutos, se preocupe com os frutos, porque conforme diz a palavra, vamos encerrar. Não foste vós que me escolheste. Nós não escolhemos Jesus. Ao contrário, eu vos
escolhi a vós e vos